Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, segunda-feira, mais uma semana, começando hoje o primeiro dia útil da semana. A nossa reflexão está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. Então, Deuteronômio 18, 21 e 22. E eles dizem o seguinte: Mas talvez vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Amém. Bom, meus queridos, não é a primeira vez que eu leio esses dois versículos, falando, sobre aqui, nos alertando sobre os falsos profetas, as pessoas que infelizmente usam o nome de Deus para falar mentiras, para falar tolices, bobagens, para falar aquilo que é só da cabeça dele, não tem nada a ver com Deus, não vem de Deus o que ele fala, vem dele mesmo, E os motivos que o levam a fazer isso, daí podem ser inúmeros, ganância, querer fama, querer enganar mesmo, querer ludibriar, então podem ser vários motivos, E infelizmente a gente vê isso com muita frequência. Eu mesmo já caí em conversas assim também, em dizer no meio do culto, você aí de barba, você mesmo, Daí a gente levanta a mão, a gente fica eu, isso, você mesmo, você aí de barba branca, é você mesmo, olha, Deus está aqui, e Deus está falando isso, e vai acontecer isso, e eu estou esperando acontecer até hoje, ou seja, mentira, bobagem, presunção, como ele diz aqui, como o próprio Moisés diz aqui, aquele profeta falou com presunção, não tenho medo dele, também assim, ele é bem claro, não tenho medo dele, é um zero à esquerda, não, se ele disser alguma coisa, que é contra você, esquece, não vai acontecer jamais, não tem nada a ver, é mentira, então ele não merece consideração alguma. Então a gente precisa, queridos, a gente precisa ficar atento às muitas bobagens que a gente ouve, E não estou dizendo só de internet, não, a gente ouve bobagens, cara a cara, A gente ouve bobagens assim, às vezes, na igreja que a gente frequenta, às vezes em conversas, que a gente tem com outras pessoas. Nossa, lá na minha igreja o pastor falou tal coisa, daí você pensa, mas espera aí, como eu já disse aqui, um amigo meu que trabalha comigo, agora hoje nós estamos em lojas diferentes, mas é um amigo meu, continua amigo, ele é cristão, e ele já me disse mais de uma vez que na igreja dele o pastor proíbe que orem o Pai Nosso. Não pode orar o Pai Nosso, porque ele diz que o Pai Nosso não é de Deus, Ou seja, ele não leu a Bíblia, Não estou dizendo meu amigo, não, estou dizendo o pastor da igreja, ele não leu a Bíblia, Porque quem ensina o Pai Nosso, para os apóstolos é o próprio Jesus, ele que ensina o Pai Nosso, E daí vem um pastor dizendo que o Pai Nosso não é de Deus, que não pode orar, Então a gente vê, olha, o absurdo, Então, ou seja, esse pastor nem a Bíblia ele leu, É pastor do doce, Como ele, muitos conhecidíssimos, muitos ricos, conhecidos aí com milhares, milhões de seguidores, pessoas da televisão que vão em programas toda hora, que vivem em programas, que
a igreja dele lota e cobra uma fortuna para falar, né, para pregar em outra igreja que não seja dele, né? Tem alguns aí que cobram em torno de 30, 35 mil reais para fazer uma pregação de 1 hora. Né? Também o outro que não leu a Bíblia também, né? Porque o se leu esqueceu, né? Porque na própria Bíblia diz de graça, né, recebeis e de graça darás, né? Ou seja, não tem que cobrar nenhum centavo, né? Para proclamar a palavra de Deus, para divulgar a palavra de Deus, não se cobra um centavo, né? E cobra-se até 30, 35 mil reais para falar por quê? Porque não, porque eu sou fulano, né? Eu sou o pastor fulano, eu cobro isso, né? Ou seja, errado. Então, assim, eu, José, né? Eu não confio em uma palavra que um pastor desse disse, porque para mim ele é tudo errado. Né? Se ele cobra, ele é tudo errado. Então, né, daí se mete em política, daí apoia o, o candidato tal, né, fala mal do candidato B e apoia o A, e daí faz da igreja um palanque político, e agora está chegando a eleição de novo. Então, muitos que fizeram isso na eleição passada, na eleição farão de novo agora, com certeza, né? Muitos não, né? Muitos se arrependeram, mas alguns vão fazer de novo, né? Então, infelizmente, nós precisamos ficar atentos. E agora, né? Eu resolvi falar isso de novo porque ontem eu vi na internet, né, um vídeo, né, assim também que falei, meu Deus do céu, aonde que as coisas estão indo, né? Daí um pastor também, que se diz pastor, né? Para mim não é, mas se diz pastor, falando sobre aquele programa do Chaves, né? Então agora dizendo que o Chaves é do inimigo, que o programa do Chaves, daí ele vai citando os exemplos, porque o professor Girafales, né, ele está sempre fumando, e aquele charuto que ele fuma, aquilo, ele está invocando o demônio, então cada baforada que ele dá é para o demônio. Ou seja, meus queridos, só besteira, que o Chaves não toma banho, está com a roupa rasgada porque é do demônio, né? Porque o outro só pensa em dinheiro, né? O outro só, o nhonho só pensa em comer, o seu barriga só pensa em dinheiro, então são todas coisas do demônio, que aquilo é tudo coisa do demônio, é um programa do demônio, é para influenciar, é o demônio influenciando as pessoas, principalmente as crianças. Meus queridos, que absurdo, é um programa, nada a ver, são personagens, são histórias infantis, histórias aí desde a década de 70 que existe o Chaves, sabe? Então a gente precisa ficar atento às besteiras que a gente ouve, né? Principalmente pela internet. Como eu disse, não é só pela internet, não, mas principalmente que a internet tem um alcance tremendo. E outra, né? A internet, qualquer um pode ir ali fazer um vídeo e dizer, olha, eu sou o médico, eu sou o doutor tal, eu sou o pastor tal, né? E dizer um monte de asneira, tudo da cabeça dele, asneira, soltar ali na internet, né? Hoje em dia é muito comum podcast, né? Então, esse pastor que eu estou dizendo, que falou do Chaves, estava num podcast, falando esse monte de besteira, e o podcast tem uma audiência muito grande. Então, espalha ali, põe pronto e deixa o estrago, né? Vamos ver o que estrago que vai fazer. E muita gente acredita, ouve uma asneira dessa, uma mentira dessa, de um pastor falso desse, e acredita naquilo, daí ainda sai divulgando e acreditando. Então, queridos, né, precisamos ficar atentos, né, atentos às coisas que são de Deus e às coisas que não são de Deus. A gente aprende, né, com, com, com a vida, com a experiência, com cursos que a gente faz, a gente aprende que existem dois tipos de pessoas, né? Na Bíblia são árvores, dois tipos de pessoas, as que são semeadas, né, com a semente de Deus e as que são semeadas com a semente do inimigo, né? E muita gente hoje em dia, infelizmente, muitas foram, né, semeadas com a semente, né, do
inimigos, sim, e são pessoas que trabalham para o inimigo, sim, existem sim, e são essas que ficam falando esse monte de asneira, espalhando esse monte de asneira, essas bobagens, e para quê? Para que o mundo fique ainda mais perturbado do que já está. É isso que ele quer, essa desordem, essa bagunça, essa mudança de valores, essa inversão de valores. Então, queridos, né, fiquemos atentos. Não demos ouvidos, né, a tudo que a gente ouve, né, a tudo que a gente vê. Hoje em dia, então, agora com essa tal de IA, é um absurdo. Eles podem pegar qualquer pessoa e fazer um vídeo ali como se a pessoa estivesse falando tudo aquilo, e vai ver, é tudo mentira, é tudo invenção dessa inteligência artificial. Então precisamos ter cuidado, precisamos ter cuidado. A verdade está na Bíblia. Se alguém falar uma asneira, né, e você ficar desconfiado, olhe na Bíblia. Está na Bíblia? Ótimo. Não está na Bíblia? Não é de Deus, é mentira, é invenção. Se o pastor, você, a igreja que você frequenta, se o pastor te fizer uma profecia tal e não acontecer, não veio de Deus, né? Está aqui, não é o José falando, não, está aqui, Deuteronômio 18, 21, 22, não veio de Deus. Se não se cumprir, não vem de Deus, não foi Deus que falou, foi o próprio homem, e não tenham medo dele, ou seja, ele é um zero à esquerda. Desculpa, né, se é muito forte, se foram muito fortes as minhas palavras hoje, mas eu fico indignado, né? Esse vídeo de ontem me deixou indignado. E não sou eu que procuro, né? Eu não fico procurando. Uma que eu não tenho tempo para essas besteiras, e outra que eu não vou ficar dando audiência para uma tolice, né? Uma besteira dessa. Mas apareceu para mim, né, de uma pessoa que eu sigo no TikTok, até uma pessoa que eu gosto, que ele fala muitas coisas bacanas, e ele tem o tempo, ele faz isso, eu acho que ele vive disso. Ele vê vídeos, né, de vários assuntos, das pessoas falando besteiras, falando asneiras, aí ele põe no canal dele e comenta sobre esse vídeo, né? Ele mandou, né, uma notificação, apareceu para mim sobre esse pastor. Como as minhas redes sociais são todas voltadas para, né, a parte de Deus, para as coisas de Deus, então apareceu para mim, e por isso que eu vi, né? Então eu não fico procurando essas besteiras, não quero nem saber dessas besteiras, mas apareceu, daí eu vi, né, e estou passando para vocês, tá bom, queridos? Então fiquemos atentos. Há muitas mentiras e muitas besteiras, e há muitos falsos profetas, sim, infelizmente há. Então é isso, queridos. E me desculpa, né? Passei, vai dar 13 minutos, me perdoa, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima segunda-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas de Deus, cada vez mais sejamos guiados, orientados e abençoados por Deus, que sejamos hoje melhores do que fomos ontem, e que Deus nos dê sabedoria para discernir, né, o certo, o errado, o bem do mal, e discernir também as pessoas que são do bem e as pessoas que são do mal, e que nossos olhos, nossos ouvidos fiquem atentos, né, para que nos afastemos das coisas que não são de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, muito obrigado. Deus abençoe, uma ótima segunda-feira e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, queridos, com Deus. Tchau, tchau.